Posso me transformar num ator gospel, impressionando os homens, mas sendo reprovado por Deus, porque Deus olha diferente de nós. Nós olhamos para fora, Deus olha para dentro. Agora, como é que eu posso passar por uma relação com Deus sem que essa frustração me abata, sem que a dúvida, sem que a apostasia me acometa em função da desgraça que a gente vê acontecendo ao nosso redor? Porque olhar para a desgraça pode mudar o que Deus é em nós. Fala sobre isso aqui. Como é, pastor, que eu posso ver essa vida de intensidade, essa vida de verdade, essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que não é vida só para impressionar os homens, essa vida que é uma vida que quando acordamos nós saltamos de alegria porque simplesmente estamos vivos. Como é que a gente passa pela dor? Como é que a gente passa pela adversidade sem que a gente duvide que Ele é amor e muito menos que Ele é Senhor? Davi nos ensina. E ele diz lá no versículo 4 uma coisa tremenda. Ele diz assim, ó, lá no versículo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor. E o que ele fez? Me respondeu. E de quantos temores me livrou? De todos. Quantos temores, irmãos? Você pode me ajudar? Diga assim para o irmão que está do seu lado. Deus pode te livrar de todos os temores. Não é de alguns. Posso viver uma vida sem medo. Posso viver uma vida sem dúvida. Posso viver uma vida verdadeira, além da aparência. Posso viver uma vida de essência. Posso viver uma vida que não é vida só para impressionar os homens, mas uma vida que, quem sabe, impressione até a Deus. Por causa da sinceridade e verdade. Portanto, viver uma vida que vale a pena ser vivida, à luz desse texto, não é uma utopia. Mas como é que eu faço isso? Davi nos ensina. Buscando ao Senhor. Mas é só isso, pastor? Eu busco ao Senhor direto e não rola. Estou a ponto de estar o balde. Todo dia que eu acordo, pastor, tem um balde parado na porta na pedra da minha cama escrito, chute-me. Eu acordo, está lá o maldito do balde, chute-me. No outro dia eu acordo, hoje vai. E o pior, a gente não tem nem como compartilhar isso. Porque se a gente fala na igreja que está com crise de fé, Zés, vai aparecer um crente mais crente que Jesus e vai falar assim, legalidade para o diabo, irmão. E às vezes ele está pior do que você. Porque na igreja a gente pode tudo, menos compartilhar fraqueza. Por que a gente não pode compartilhar fraqueza? Porque nós pregamos o evangelho só de vitória. E a gente acha que a vitória do evangelho é vencer sempre. Não, a vitória do evangelho não é vencer sempre. A vitória do evangelho é não cansar nunca. É como a visão de prosperidade da igreja. Prosperidade para essa igreja é ter muito, mas a prosperidade de Jesus é ter sempre. A gente é que não entende. Aí a gente fala assim, mas eu busco ao Senhor e não acontece. Pois é, eu exemplifico isso aqui por onde eu passo, sempre com um episódio que algum de vocês que já me ouviram pregar, com o qual eu exemplifico, daquele mestre com o discípulo na beira do rio. Lembra? Que eu já falei sobre isso, não sei se foi aqui ou sei lá em Séries, ou não sei aonde, mas falei em algum lugar. Buscar ao Senhor. Estava lá um mestre, sentado numa pedra. O discípulo sentou aos seus pés. Ele fez uma pergunta muito simples. Mestre, o que devo fazer para encontrar Deus? O mestre, naquela quietude oriental, não lhe diz uma palavra, segura no discípulo, joga ele dentro d'água. E o discípulo afunda. Quando o discípulo vem à tona, o mestre segura a cabeça dele dentro d'água. E segura, e o discípulo se bate. Se bate, se bate, se bate, se bate, se bate. E o mestre segurando a cabeça dele, o discípulo não entendendo nada. Quase morrendo, afogado, se batendo. Quando ele não está mais aguentando, o mestre solta. Ele vem à tona, dá aquela respirada salvadora, esperançosa. E depois que ele dá aquela respirada, o mestre afunda a cabeça dele de novo dentro da água. Segura, 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 segura. E ele se bate, luta pelo oxigênio, segura. Quando ele não aguenta mais, o mestre solta. Então pela segunda vez ele
Mais uma vez, e quando ele pensa que está salvo, o mestre afunda a cabeça dele de novo, segura pela terceira vez e repete tudo de novo. E o discípulo quase morrendo, sufocado, afogado. Quando ele não aguenta mais, o mestre solta. E ele então vem à tona, desesperado, revoltado, contrariado, decepcionado. Sobe arrastando-se na margem do rio, senta na terra, decepcionado, olha para o mestre e diz: mestre, por que tu fizeste isso? Tu quase me matas porque eu te perguntei isso. Como eu posso encontrar Deus? Como é que tu fazes um negócio desse? Para te ensinar, filho, que a gente só vai encontrar Deus quando desejá-lo tanto quanto você desejou o ar para respirar agora. Se não for assim, você não encontra Deus. Quando eu vi essa palavra, Vitor Hugo, eu descobri que talvez eu não tivesse encontrado Deus na minha vida. Me batizei, me membrei numa igreja, fui aluno da escola bíblica dominical, líder de adolescentes, de jovens. Mas quiçá eu ainda não tinha me encontrado com Deus. Porque eu não me lembro de desejá-lo tanto quanto o ar para respirar. Com isso eu quero dizer o que para você? Que quando nós falamos de oxigênio, nós não estamos falando de algo que é importante na nossa vida. Ou é? O oxigênio é importante? Sim ou não? Lógico que não. O oxigênio é imprescindível. Essa roupa que a gente usa é importante? Se você falar que não, eu tiro minha roupa aqui toda agora. Ela é importante. Mas não é imprescindível. Se eu tirar a roupa, eu não morro. Escandalizo todo mundo. Vou preso. Mas sobrevivo. Seu carro é importante. Mas não é imprescindível. Sua casa é importante. Não é imprescindível. Sua família é importante. Mas não é imprescindível. O oxigênio não. Esse é imprescindível. Agora diga para mim, ou diga para si, Deus é importante ou é imprescindível? Deveria ser imprescindível. Agora, como é que nós podemos entender um Deus que está ansioso para se revelar a nós, se revelando a nós, relacionando-nos com Ele, achando que Ele é só importante? Não, Deus não quer ser só importante na nossa vida, irmão. Deus quer ser imprescindível. Quando Deus é imprescindível na nossa vida, Ele muda a nossa vida de verdade. E Ele nos livra de todos os temores. Agora, as marcas daquele que tem Deus como imprescindível e teve a vida mudada, o acompanham. De tal forma acompanha, na sua subjetividade, que eu não preciso ficar dependendo do pastor, do bispo, do padre, do apóstolo. A consciência do evangelho em mim será tão tremenda, que eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu posso, o que eu não posso fazer, porque o Espírito Santo me conduz a toda a verdade. Eu não vou me preocupar em pecar e ser visto pelos homens. Eu simplesmente vou fugir do pecado, porque eu sei o que Deus é em mim. Agora, quando eu sei que Deus é um Deus acessível, não é acessível, buscá-lo com toda a minha alma só pode ser uma realidade se eu tiver essa fome dele, como quem tem fome de ar para respirar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente consiga entender um pouquinho melhor o que Jesus queria dizer quando ele disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos são convidados, poucos o encontrarão. Por que poucos o encontrarão? Porque a Bíblia diz que ele é pão. E quem é que procura pão? Quem tem fome. E nós teremos o pão à proporção da fome que temos dele. Porque ele diz que é água. Quem é que procura água? Quem está com sede. E nós teremos água à proporção da sede que nós temos dele. Então, quem quer encontrar a Deus, viver uma vida real, experiencial, que vá além do ajuntamento,
que vai além do agrupamento, que vai além da campanha, que vai além da religiosidade. Um Deus que não é Deus de domingo, é Deus de segunda-feira também. Porque nós temos aquela ideia, o domingo é do Senhor, aleluia. E a segunda-feira de quem é? De quem é a sexta-feira à noite de quem é? De quem é o sábado à noite? É do Senhor, irmão. Tudo é do Senhor. Agora nós vivemos uma relação domingueira, uma relação templocêntrica, uma relação eclesiástica, uma relação apostólica, mas nem sempre vivemos uma relação subjetiva. Deixa eu falar para você, Deus é pão, e esse pão está doido para alimentar você. E por que não faz? Porque você não tem fome. Então quando eu peço a Deus alguma coisa, eu não devo pedir bênção, devo pedir a fome da bênção. Eu não devo pedir suprimento, fome para que o suprimento venha. Porque o único pressuposto para que o pão seja derramado sobre nossa vida é fome. Então quem vive a ausência de Deus, não vive a ausência de Deus porque Deus não é Deus ou porque Deus não seja bom. Quem vive falta de experiência com Deus, não é porque Deus esqueceu, porque Deus abandonou. Não é porque Deus é mau caráter, é porque Deus muda. Deus não é Deus na vida de todos. Não é porque Ele não queira ser Deus, é porque nem todos têm fome. Então quando você sai daqui dessa noite, muda a tua oração. Deus, me abençoa com fome, me abençoa com sede, me abençoa com isso que me capacita para receber mais do Senhor. E eu vou te dizer, a fonte é inesgotável. Nunca mais vai faltar pão na tua vida no nome de Jesus. Fome, irmão. Se não é só um usador de terno, se não é só uma frequentadora de templos, e há alguns que se satisfazem com isso. Eu respeito. Para mim foi muito pouco. Eu queria muito mais porque eu sabia o tamanho do Deus que eu servia, irmão. E Deus é um Deus facinho, facinho. Isso aqui é maravilhoso, né, cara? Não precisa pagar nada. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. As bênçãos que Deus tem preparado para você, o que paga é o sangue do Cordeiro, está tudo pago. O que você está pedindo a Deus já foi despachado do céu há muito tempo. A Bíblia diz que Ele vai nos abençoar, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. O que você vai pedir a Deus daqui a 10 anos, Deus já despachou do céu. Agora Ele quer saber se quando tu fizeres a oração, você vai ter fome suficiente para receber o pão que pede. Quem está entendendo essa parte? Eu estou entendendo, pastor. Que Deus te abençoe com fome, meu irmão. Para que você viva uma vida além da aparência, além da religiosidade. Não pense que eu estou pregando só para ovelha, não, que estou pregando para pastores também. Porque muitas vezes a gente reclama, a igreja no Brasil não está bem. A igreja no Brasil não está bem, por quê? Por causa do pastor. Gente doente gera doente. Estou pregando para mim, eu estou falando de mim, isso é meu testemunho. Líder de tudo. A vida inteira precoce. Sempre tapinhas nas costas. Você é uma bênção, Neil. Você é uma bênção, pastor. Você é uma bênção, diácono. Você é uma bênção, presbítero. Você é uma bênção, Neil. Você é uma bênção. Todo mundo me achava uma bênção. E eu chegava em casa e ficava com raiva de mim, porque eu não conseguia me ver como todo mundo me via. Deus, quando é que eu vou me tornar para mim aquilo que eu sou para os outros? Quando você tiver fome, Neil. Porque você é um produtor, você é um fazedor. Você faz para mim, você não está comigo. E mais importante do que fazer para Deus é estar com Deus. E quando é que Ele se manifesta? Nossa, quando eu busco, mas busco como quem está buscando algo imprescindível. Busco como quem está buscando uma coisa sem a qual não posso viver. Busco uma coisa sem a qual eu não sou. E na verdade do nosso coração, diz Davi, Ele se manifesta, Ele responde, e a sua bondade é manifesta na nossa vida, e Ele nos livra de todos os temores. Por que que muitas vezes nós duvidamos da bondade de Deus? Falta experiência com Ele. Por que falta experiência? Porque falta fome. Como é que eu vivo essa vida buscando ao Senhor? Mas tem da vida outra dica, olha lá. Versículo 5. Primeiro ele disse, busquei ao Senhor. Aí no versículo 5 ele diz, olhai. Olhai para onde? Para Ele. E o que acontece se olhar para Ele? Sede iluminados. E os vossos rostos? Jamais o quê? Serão confundidos. Se eu busco, temor acaba. Se eu olho para Ele, a confusão acaba. Quando é que a gente duvida da bondade de Deus? Quando a gente deixa de olhar para Ele para olhar para as circunstâncias. Quer ver uma coisa interessante? Eu voltava de uma dessas minhas muitas viagens aí da vida, e quase sempre eu peço para o motorista da igreja me levar no aeroporto e me buscar no aeroporto, com o carro da igreja.
Desci no aeroporto do Galeão, voltando não sei de onde. Já estava com a notícia de que uma menina de 11 anos da nossa igreja morreu com leucemia. E desde 6 anos ela lutava com a leucemia. Bom, entender uma criança de 6 anos com leucemia já é difícil. E ainda mais uma menina linda como aquelas, nunca abriu a boca para reclamar, feliz, morreu sorrindo, viveu sorrindo. Mas viveu metade da vida dentro de um hospital, dentro de uma cama. E a gente acompanhando a dor do pai, a dor da mãe, e vendo aquela situação como pastor, mas como pai. Eu sou pai de 2 meninas também. E a igreja em peso orando, as outras igrejas orando, todo mundo orando para Deus curar. Mas como a gente não vence sempre, a gente pediu para Deus curar e Deus levou. E a notícia me chegou que Deus a levou um dia antes de chegar de viagem. E o enterro seria no dia que eu chegar de viagem. Então, o carro da igreja me pegou no aeroporto, me levou para o Jardim da Saudade, em Paciência. Fica uns 70 quilômetros de distância. Aí eu vou no meu carro com o meu coração apertado. Eu falei, meu Deus, eu tenho uma menina. Naquela época, Thaís devia ter o quê? Mesma idade, né, amor? 12 anos. 12 anos, tem 3 anos, minha filha tem 15. Minha filha tinha a mesma idade da menina que eu ia enterrar. E eu fui com o coração de pai dizendo, meu Deus, como é que uma criança de 12 anos pode morrer assim, Senhor, tão cedo? E, cara, o que os outros vão dizer a teu respeito? O que eu falo no enterro desse? Que palavra de consolo se dá para uma mãe e para um pai desse? Filha única. Fala o quê, Vitor Hugo? Deus é bom. Vai me jogar uma pedra na testa? Eu estou indo para o aeroporto, falei, meu Deus, o que eu falo, cara? Eu não sei o que eu falo lá. Como que é assim? Eu tenho que limpar a barra de Deus, né? Tenho que limpar a barra de Deus, porque não tem como. Senhor, está ruim de limpar a tua barra dessa vez, porque está... Eu estou indo para o cemitério tentando o que eu falo, mas lá no meu coração também está dúvida. No meio do caminho me liga doutor Marcelo. Meu pastor amado. Eu falei, Marcelo, o que houve aí? Nasceu a minha filha, nasceu linda, pastor, nasceu perfeita, nasceu com tantos quilos, e nasceu não sei o quê, com tantos centímetros, e a Carla está bem, mas tudo bem. Gravidez de alto risco. A criança nasceu perfeita. E ele ligou como quem tinha, sei lá o quê. Estava feliz da vida, celebrando, minha filha nasceu. E eu falei, que bom, Marcelo, Deus te abençoe. Todas profetizo muitos anos de vida, muita vida em cada ano que o Senhor concedeu para essa menina. E aí quando eu desliguei o telefone, eu falei, entendi, Senhor. Louvado seja o teu nome. Chego no cemitério, aquela multidão chorando. E eu pego a palavra. Já tinha passado um monte de crente falando besteira que só. Até os pais de pecado, alguém disse que foi uma das causas da morte da filha. Para você ver. Crente, só Jesus para gostar de crente, irmão. Mas ele gosta. Graças a Deus. Quando eu pego a palavra, eu já vejo a multidão consternada. E alguém me disse, pô, pastor, falaram um monte de coisa aí, o senhor não estava aqui, mas pô, estou chegando de viagem. Aí eu peguei a palavra e falei assim, muitos de vocês devem estar aqui olhando para esse corpo, perguntando como é que Deus pode permitir um negócio desse. Aí tu viu? Eu quero dizer para você o seguinte, a sua indagação tem sentido. Momentos como esse, muitas vezes nós não somos capazes de entender um Deus bom diante de um quadro como esse. Isso é verdade. Ganha a atenção da multidão. Como um Deus bom pode permitir uma coisa como essa? Porque quando eu estou diante desse quadro, eu tenho uma filha dessa idade, olhando para esse quadro, eu sou tentado a achar que Deus não é bom. A multidão concordando. Agora deixa eu contar um episódio para vocês. Eu estava vindo para cá, estou chegando do aeroporto. Ligou uma ovelha minha dizendo que a sua filha nasceu. Nesse exato momento ele está no berçário com a sua filha perfeita. Pensem comigo. Nós estamos aqui no cemitério, no enterro, Deus é mau. E se eu for para o berçário? Deus é o quê? Deus é bom. Bom, a criança morreu, Deus não é bom.
Mas uma criança nasceu no mesmo dia. Deus é o quê? Deus é bom. No cemitério, Deus é mau. Mas no mesmo dia, na mesma hora, no berçário, Deus é bom. Deus é bom ou é mau, afinal de contas? Todo mundo ficou quieto. Com isso eu quero dizer a vocês, dizia lá e digo para vocês aqui também. A forma como eu vejo, o lugar para onde eu olho e a forma como eu olho, pode desconstruir a imagem que eu tenho de Deus. Se na minha adversidade, na minha dor, quem sabe no cemitério, eu olhar para a circunstância tem o poder de desdivinizar Deus em mim. Se eu olhar para a circunstância, eu sou capaz, se não tiver sabedoria e experiência com Ele, de por causa da circunstância olhar para Deus e dizer: Deus, tu não és Deus, se tu és Deus, tu não és bom. Agora, o mesmo Deus que em mim mudou por causa das circunstâncias, é o mesmo Deus que está lá no berçário, gerando aquele sorrisão no coração, nos lábios do pai e da mãe. O mesmo Deus que eu estou dizendo por causa das circunstâncias não é bom, é o mesmo Deus que está gerando vida lá. Portanto, não é Deus que muda, sou eu. E por que alguns de nós perdem a fé, perde a esperança, perde a capacidade de continuar e de prosseguir? Porque ao invés de olharmos para Ele, nós olhamos para as circunstâncias. Se eu olhar para o Rio de Janeiro, eu vou acreditar que Deus passa longe dali. Mas o Rio de Janeiro não é nem uma vírgula no universo. É um lugarzinho insignificante para o tamanho do Deus que a gente serve. E eu não posso reduzir Deus ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro, porque há lugares nesse planeta onde Ele está derramando a sua glória de forma infinita. A minha visão tem que ser macro, a minha visão tem que ser além. Por isso que Ele diz que Ele dá visão para os que o perdem. Por isso Ele diz que a nossa visão tem que ser como visão de águia, quem olha do alto. Eu preciso entender que o meu presente de dor não reduz Deus ao meu presente e não o prende aqui, porque Deus não usa relógio como eu e você, não está preso ao Cronos. O passado, o presente e o futuro estão dos seus olhos, diante dos seus olhos ao mesmo tempo. De modo que a dor que eu estou sentindo aqui não pode em mim destronizar Deus, porque se eu sei que Deus é amor, e Ele ainda assim permita que eu esteja sentindo dor, é porque essa dor está me preparando para algo tremendo no futuro, porque eu sei quem Ele é. Um exemplo claro disso? Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão bem alta assim. Quantas mães podem dizer graças a Deus pelo seu filho aí? Muito bem, mãe, qual é o melhor, qual é a coisa mais preciosa na vida de uma mãe? É o filho. Agora, mãe, responda para mim. Oh, não precisa ser mãe, isso é a ciência quem diz. Qual é a maior dor que um ser humano pode sentir? Dor de quê? Do parto. Dizem que não há dor maior do que a dor do parto. Bom, eu nunca vou experimentar esse negócio. Né? Não sei, se homem fosse ter filho, a terra despovoava, porque homem é frouxo para dor, a gente não ia aguentar. Tinha que ser mulher mesmo, né? Então, tem que ser muito macho para ter filho, né? Porque nós não somos machos para isso não. A maior dor é de parto. Agora, qual é o maior bem que uma mulher tem? É o filho. O maior bem vem através da maior dor. Com isso eu quero dizer para você que a dor que você está sentindo pode ser o embrião do tamanho da bênção que você vai receber no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, porque isso é profético. Ah, mas pastor, peraí, mas eu estou sentindo dor há muito tempo. Por que está sentindo dor há muito tempo? Talvez porque está olhando para a dor. A dor desconstruiu Deus em você. Você acha que porque está doendo, Deus abandonou. Você acha que porque está doendo, Deus esqueceu. Deus teve amnésia. Não, irmão, não diminua Deus por causa da tua dor.
Quando você estiver achando que Deus mudou em você, você está no processo de doença espiritual muito grave. Quando estiver doendo em você, olha para o lado e veja que tem alguém que Deus está abençoando. Quando você estiver doente, olha para o lado que Deus está curando ainda. Quando você perdeu o emprego, olha que Deus está mantendo o emprego de um monte de gente. Ah, mas por que não eu, pastor? É por que você? Outro exemplo próprio, me permita. Essa filha de 15 anos, durante toda a gravidez, ingeriu o líquido amniótico e o médico não viu. Ela estava com líquido no pulmão, no estômago o tempo inteiro. Ingeriu, cheia de líquido. Desenvolveu bem, mas ela não respirava. Respira pelo umbigo da mãe. Quando ela veio ao mundo, cortou-se o cordão, a água saiu pela boca dela, ela não conseguia respirar, porque o pulmãozinho do tamanho de uma bolinha de ping-pong, cheio de secreção, água durante toda a gestação, e o pulmãozinho dela colou. E minha filha está no berçário cheio de fio na cabeça, cheio de tubo na boca, tudo que é buraco tinha tubo. Dentro de uma incubadeira que a gente não podia nem chegar perto, nem ver. Um monte de bebê no berçário, a filha do pastor, toda entubada. As mães, tudo com o bebê no colo, no quarto, e a minha mulher sozinha, chorando com a minha filha lá, toda entubada. E o médico fala assim, Neil, olha, sua filha está entubada, e se tirar o tubo, ela não tem como respirar, porque o pulmãozinho dela está cheio de secreção, e não tem como limpar. Você vai perder sua filha. Eu não disse nada para a Andréia. Vamos orar. Naquele dia, pastor Vitor, no dia que ele me deu essa notícia, eu ia pregar numa igreja em Pavuna. Eu não tinha força, eu não tinha condição emocional, eu não tinha nada para pregar. Eu liguei para o pastor e falei assim, pastor, está acontecendo isso, eu não vou pregar, só me perdoe, não estou em condições. Quando eu desliguei o telefone, Deus falou assim, quem mandou você não pregar? Quem deu ordem para você não pregar? Senhor, eu não tenho condição, você vai pregar. Vai porque tem algo para você lá. Eu peguei o carro e falei, não, pastor, eu estou indo. Não precisa vir não, eu vou. O cara mandou. Então eu vou. Vou eu para a igreja. A igreja lotada. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou pregar? Antes de eu pregar, levanto uma velhinha lá na galeria. Fala assim, pastor, eu tenho uma palavra para o pastor Neil. Não, aqui, a igreja batista não tem isso, né? Mas naquela igreja... Aqui, não, irmã, depois... Não, pastor, eu preciso falar agora. Não, irmã, depois do culto, a senhora... Não, pastor, eu preciso... Ela insistiu. Falei, pastor, deixa ela falar. Pastor Neil, é para a glória de Deus. O que o senhor está vivendo agora é para a glória de Deus. Prega a minha palavra. Aí eu desabei. Porque ninguém sabia do que ela estava falando, nem ela, mas eu sabia. Preguei a palavra, foi uma coisa de louco, fogo para todo lado. Quando eu chego no hospital, o médico está na porta do hospital e me vê chegando, Neil, esse rapaz, você não sabe o que aconteceu com o bebê. Pô, ele foi tirar uma chapa do pulmão da minha filha, as duas bolinhas de ping-pong que estavam limpinha e cheinha. De modo que ele tirou o aparelho, ela funcionou, respirou normalmente. Ele falou assim, Neil, foi como se alguém pegasse uma buchinha, a palavra dele, foi como se alguém tivesse pego uma buchinha de algodão e passasse dentro do pulmãozinho da sua filha e tirasse toda a secreção. Não sei como é que foi feito isso. É como se alguém tivesse passado uma mão com uma buchinha de algodão. Olha, buchinha de algodão não te garanto, doutor, mas que uma mão passou lá, passou. Ah, passou. Uma mão passou. Agora... Por que eu estou contando isso? Vou te dizer. Porque antes de ir para a igreja, eu estava encostado no berçário, tem aquele vidro, não tem no berçário, quem já viu um berçário, a gente fica do lado de fora, os bebês ficam tudo lá dentro, a gente fica aqui vendo com aquela cara de paisagem, né, os nossos bebês. Aí os bebês dos ímpios, tudo lá, e o bebê do pastor entubado. Dentro de mim eu falei assim, Deus, como é que pode o Senhor fazer uma coisa dessa? O filho dos ímpios, bem, e o filho do teu servo mal?
Irmãos, eu ouvi o Espírito Santo falar, quase que audível meu coração. Ele falou assim: filho de crente é mais importante do que filho de ímpio. Teu filho é melhor do que o filho de alguém que está aí.